Milton Santos, Técnica, Espaço, Tempo. Fiz recentemente a leitura deste livro, tive contato com partes dele na época da graduação. Na graduação é bem difícil entender as ideias do Milton Santos. Hoje, com mais maturidade, com mais bagagem de leitura, garanto, isso aqui é uma obra magnífica, pois retrata, apesar de ter sido escrita há um tempo, retrata a nossa realidade, no que diz respeito ao avanço da técnica, à percepção de tempo, à organização do espaço geográfico, ao mundo globalizado, etc. São vários temas discutidos aqui. Santos tem uma riqueza de referências muito interessantes, pois ele viaja pela filosofia, sociologia, então a obra dele ela é muito necessária para quem quer entender o mundo atual. O vídeo teve um problema, eu organizei em tópicos, como se fosse uma aula mesmo, mas no meio da gravação tive um problema, só prestou até a metade. Então vou fazer uma segunda parte, mas espero que gostem do conteúdo até onde eu consegui gravar. Então eu vou deixar aí com vocês a minha explicação ou discussão sobre o livro do Milton Santos. Então vamos lá para o comentário, a explicação, ou se você quiser encarar uma aula, né, sobre o livro Técnica, Espaço e Tempo do Milton Santos. Milton Santos é um autor de um nível intelectual que, quando nós temos ali o primeiro contato com os seus textos, seus livros, ficamos um pouco confusos. Pelo menos no meu caso, quando eu entrei na universidade, sem base de leitura nenhuma, quando eu comecei a ler os seus textos, parecia que eu estava lendo grego. Mas conforme você vai amadurecendo a sua vida acadêmica, de leitura, você vai compreendendo as referências do Milton Santos, as suas ideias, e aí vai ficando um pouquinho mais fácil. Não completamente fácil, mas você vai conseguindo ali transitar por suas ideias, captando mais o que ele quer dizer. E os livros do Santos, eles geralmente são assim uma concha de retalhos de artigos e ensaios que são ali agrupados para formar uma ideia central, né, de um tema que ele está trabalhando. Então, este livro aqui não é diferente, são vários artigos e ensaios que foram agrupados. Então eu não coloquei os tópicos aqui desta explicação para este vídeo, colocando o título dos capítulos, porque tem muitos conceitos que se repetem, algumas explicações que se repetem, e eu tentei organizar de uma maneira mais didática, que pudesse ser mais fácil de compreender. Então, se você já leu o livro, você vai perceber que eu não estou colocando aqui os títulos dos capítulos, mas sim os tópicos das ideias centrais da obra, ok? Então, se você está interessado em assistir esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve, colabora aí com o canal, porque dá um trabalhinho, né? Então, para a gente sentir-se mais animado a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Eu iniciei a apresentação. A apresentação, né, aqui do vídeo com esta frase do livro: para o processo de aprendizagem ser eficiente, deve-se ter a consciência da época que vivemos, saber o que o mundo é e como ele se define e funciona, de modo a reconhecer o lugar de cada país no mundo e de cada pessoa na sociedade. E é justamente isso que ele faz no livro. Ele analisa o mundo na perspectiva do que ele chama, né, de organização do espaço geográfico, e ele tenta explicar como o mundo funciona, o mundo atual. Santos, ele faleceu já faz mais de 20 anos, mas a leitura que ele fez em seus estudos do espaço, do mundo, ainda é muito atual, porque ele enxergou mudanças na estrutura social, tecnológica, econômica, política do mundo que se arrasta até os dias de hoje. Apenas se reconfigurou, apenas evoluiu, como por exemplo as tecnologias. Ele já falava das tecnologias de informação e como a tecnologia de informação influenciou a organização do espaço. Ele não chegou a ver isso aqui, mas o que ele fala no livro da participação da técnica, da tecnologia na organização do espaço ainda existe hoje, então é muito atual. Então o livro do Santos
apesar de ter sido escrito já há algum tempo, ele retrata o mundo que vivemos hoje. E esta frase é interessante porque as pessoas hoje elas querem emitir opiniões aparentando ser um especialista naquilo que é discutido nas redes sociais e às vezes não fez uma análise. E outra frase deste livro interessante é que ele diz que a análise tem que preceder a crítica. Então, antes de você criticar, dar uma opinião, analise, leia, tente entender os elementos da realidade que você está criticando para dar uma opinião mais honesta, mais estruturada, mais coerente. Então vamos lá. Para iniciar, coloquei estes termos, estes conceitos, porque ele vai falar disso no livro, né? Tempo, espaço, mundo, técnica, tecnologia. Técnica e tecnologia é um conceito fácil de você entender, mas quando o Santos fala de tempo, espaço e mundo, o que ele quer dizer? E aí eu trouxe de início esses conceitos para nós podermos entender o andamento da obra. Primeiro, tempo. O que Santos quer dizer com tempo neste livro? Tempo é o transcurso, a sucessão dos eventos e sua trama. Aqui é o tempo histórico, o tempo humano, as ações humanas, os fatos no mundo, e isso é o tempo, né? A trama destes eventos, os eventos humanos. O tempo é um conceito, né, filosófico, também de áreas como a física, que é bem complexo. Mas então, para nós resumirmos, aqui no livro, tempo para Milton Santos é o transcurso, a sucessão dos eventos e sua trama, a história humana. O espaço é o meio, o lugar material, onde os eventos vão acontecer. E o mundo, e ele fala que o mundo ele só existe como latência. Então o mundo não é algo palpável, é a soma, a síntese dos eventos e os lugares. O tempo e o espaço. O tempo e o espaço vai gerar o mundo. Então o tempo, os eventos atuais, eles nos dão a ideia, né, o imaginário do que é o mundo atual. O mundo de 200 anos não é o mesmo de hoje. As relações sociais, os meios técnicos, os modos de vida eram diferentes. Hoje nós temos outra configuração por conta do avanço da técnica, por conta das mudanças políticas, das mudanças culturais. Então o mundo é a soma, a síntese dos eventos e os lugares. Certo? E aí nós vamos começar a discutir as ideias de Milton Santos na análise do espaço geográfico. Vale lembrar que este livro ele serve como porta de entrada para você entender o estudo de Milton Santos do espaço geográfico. Em outros livros ele vai aprofundar mais os conceitos, as categorias de análise, como ele diz, mas aqui ele vai trazer ali o básico para nós entendermos o que é o espaço geográfico. Então, primeiro, temos que entender que nós mudamos nossa relação com a natureza, nós artificializamos a natureza. A natureza antes era útil à manutenção da vida. Hoje ela é útil para uma infinidade de coisas, né? A natureza é fonte de recurso para nós produzirmos objetos, para produzir riqueza, para atender às necessidades humanas nos mais diferentes segmentos. Então hoje ela é útil às grandes empresas, às firmas, ao Estado, às classes hegemônicas. Não é que ela não seja mais útil às pessoas que não pertencem a estas esferas, né? Não são das grandes empresas, não é o Estado, não é de classes hegemônicas, mas hoje ela está submetida aos interesses destes agentes. Nós passamos então por uma ruptura com o nosso entorno, uma ruptura com o meio, porque nós passamos a dominar a técnica, a tecnologia, transformar a natureza em benefício próprio para atender às nossas necessidades, meio que nós rompemos com o nosso entorno, com o meio natural, apesar de nós dependermos dele para a nossa existência. E nós vivemos com isso por conta desta artificialização em um mundo rodeado por objetos,
objetos cada vez mais artificiais. Nas últimas décadas, né, nós multiplicamos várias vezes a quantidade de objetos que nos circundam, porque isso é resultado do avanço técnico. Lembra? Quando nós estamos estudando aí a história humana, nós éramos caçadores-coletores, colhíamos os recursos, os frutos, caçávamos, aí fomos desenvolvendo tecnologias de pedra, de lascada, depois de pedra polida, depois descobrimos como manusear os metais, e aí fomos evoluindo até chegar ao ponto que nós estamos hoje. E vivemos um mundo rodeado de objetos. E aí vem a análise aqui do espaço geográfico por Santos, que é: o espaço geográfico é um conjunto indissociável de um sistema de objetos e um sistema de ações. Então vamos definir aqui o que ele quer dizer com objetos e ações. Objetos, o material visível, aquilo que nós estamos vendo de estrutura, as pontes, as estradas, as fábricas, os prédios, as máquinas. Objetos cada vez mais artificiais. E um sistema de ações, as ações políticas, econômicas, culturais. E nesta organização do espaço nós vamos ter o que nós chamamos de tecnosfera, a parte técnica, os objetos, o conjunto material das tecnologias, e a psicosfera. A psicosfera ela vai mudando conforme a evolução técnica, política, econômica, cultural, que é aqui os desejos, as vontades humanas, né, que estão relacionadas à evolução técnica e à disponibilidade de objetos e de tecnologias. Então, olha só. O que nós queremos hoje, neste mundo moderno, cheio de tecnologias? Quais são nossas vontades, nossos desejos? Esses desejos são condicionados pelo avanço técnico. E este avanço técnico que está entranhado com a configuração econômica, que produz cada vez mais necessidades artificiais, necessidades subjetivas, e isso é a psicosfera. E este avanço da tecnologia, ele proporciona a globalização como nós conhecemos, que é um dos tópicos que Santos discute, né, no seu trabalho, a globalização. A globalização ela constitui o estágio supremo da internacionalização em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, embora em graus diferentes. A globalização, gente, ela é fruto do avanço dos meios de comunicação e transporte. Comunicação e transporte. Eu acho que vocês já viram aquela imagem que eu acho que até é do David Harvey, que ele mostra o avanço da velocidade dos meios de locomoção, de transporte, né? As carruagens, os carros, aí os automóveis, os aviões a jatos, né? E isso acelerou a velocidade, aí mostra o mundo diminuindo. Porque não é que o mundo diminuiu de fato, mas sim porque as distâncias se tornam mais curtas pela velocidade dos meios de transporte. E os meios de comunicação também transforma a circulação de informação bem mais rápido. Não só de informação, mas também hoje do capital, que circula cada vez mais rápido na velocidade de um clique. E aí vem as características do mundo globalizado, que é fruto desse avanço tecnológico. Então nós temos uma unicidade da técnica, a convergência dos momentos e a unicidade motor. Vamos lá entender estes termos aqui que o Milton Santos coloca no livro. A unicidade da técnica diz respeito a como as técnicas, as tecnologias, elas estão cada vez mais homogêneas em diferentes lugares do mundo. Vejam só, no passado, na antiguidade, as civilizações humanas desenvolveram técnicas diferentes umas das outras. Técnicas agrícolas, técnicas de produção, técnicas de organização, até mesmo social, técnicas militares. Então nós temos diferentes técnicas no mundo de tecnologias. A globalização, que claro, ela não iniciou agora, ela se intensifica com os avanços tecnológicos da revolução da informática, da informação ali da metade do século XX em diante, mas nós começamos a estudar a globalização
a partir da internacionalização da economia com as grandes navegações, que as culturas, os povos vão tendo contato, trocando as suas informações, conhecendo cada um, né, as técnicas um dos outros, e isso levou à unicidade da técnica tal como nós conhecemos hoje. Então, se você for em uma fábrica de automóveis, de brinquedos, de roupas lá na China, e for numa fábrica de brinquedos, de automóveis, de roupas aqui no Brasil, você vai ver tecnologias semelhantes, se não as mesmas máquinas. Isso é a unicidade da técnica, a globalização proporcionou isso.